Esse é o nosso desejo e a nossa necessidade e a nossa única saída para vivermos a condição de filhos de Deus. Sermos refeitos pelo Espírito de Deus. É Ele quem nos regenera e é Ele quem nos dá a vida de Deus. Saudamos a você com muita alegria, podendo voltar aqui hoje. Louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos sempre aí unidos de alguma forma, e a sala tem sido este presente que nós temos. Eu tenho tido agora uma dificuldade por causa do fuso horário. Agora que estamos no horário de verão, uma diferença de apenas 1 hora, mas agora em outubro, por exemplo, termina o horário de verão aqui e passa a ser de 2 horas. Mas mesmo assim, hoje eu acordei às 3h30 para poder estar às 4. Pronto, que já era 5 aí. E está tudo bem, graças a Deus, mas eu vi que eu dormi muito mais do que o pastor Wagner. Eu falei, o cara vai dormir 1 hora da manhã, 1h30, e acorda às 5 ou às 4h30. Não sei como é que vive, mas Deus é Deus, né? Tudo que o Espírito Santo faz. Quero saudar você que está aqui no Zoom. Nós agradecemos muito a Deus por abrir a oportunidade de a igreja poder estar fazendo uso desse recurso poderoso para trazer verdades tão importantes, imprescindíveis, muitas transformações em muitas vidas. E isso não são declarações que nós imaginamos, que especulamos. Dia após dia, nós temos visto aqui testemunhos, e se não todos, 99% dos testemunhos aqui relatados fazem a referência de uma experiência do que foi antes e do que é depois da Sala 57, quando passa a receber essas informações que a gente apresenta como essenciais da chave da vida cristã. Que Deus abençoe a você aí, estando com a gente. Deus saudar também a você que está nos assistindo através do YouTube, esta outra ferramenta poderosa, e que nós estamos aqui juntos. A gente faz esse cuidado de informar que não são você lá e você cá. Não, são todos da sala. Uns estão assistindo por uma plataforma e outros por outra, mas somos uma só sala. De modo que saudamos você no YouTube. Aproveito para pedir que também, quando você puder, ache o meu canal no YouTube, que a gente está com projetos para fazermos algumas coisas de materiais para produzir ao longo aí da vida, a partir do próximo ano. E nosso canal está como, não como Zé Moreira, nem como Pastor Moreira, está como o nome de Portas Abertas, com detalhes, 2T, porque o 2T forma uma porta. Então, depois você encontra a gente lá no YouTube também, ou aí no YouTube, e passa para escrever. Agora, chegue mais perto aí, como diria o outro, nosso querido pastor Luiz Gonçalves, e vamos para a Bíblia. Vamos agora abrir a palavra de Deus, Lucas capítulo 9, e os versos 23 e 24, é o texto base para a nossa reflexão de hoje. Eu vou ler o texto, eu vou fazer só mais uma breve oração para a leitura da palavra. Pai querido, uma vez mais rogamos a tua misericórdia e a permissão do Senhor para abrirmos a sua palavra e ouvirmos a sua voz. Dá-nos essa capacidade, ilumina o nosso coração e faz aquela obra que o Espírito pode fazer em nós pela tua palavra. Submete o teu povo a Jesus Cristo. Fala-nos, cala o homem, Senhor, e fala o Senhor pela voz humana para os humanos. Nós te rogamos pelo nome de Jesus. Amém. Lucas 9, versos 23 e 24, diz assim: Jesus dizia a todos, eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus disse essas palavras
depois de apresentar o seu próprio destino rumo à cruz. Foi depois que Pedro fez a confissão de que ele era o Cristo enviado de Deus e que Jesus declarou que o Filho do Homem estava indo para ser entregue para os anciãos, para os líderes e seria morto. E em seguida ele apresenta o destino daqueles que pretendem andar com ele, pretendem segui-lo. Quem segue Jesus precisa dar os passos que ele deu, passar por onde ele passou, seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. E nós encontramos na Bíblia e na nossa sociedade, nosso contexto social, multidões que querem seguir Jesus. Apesar das dificuldades que o Evangelho enfrenta, apesar dos desafios em muitos países e regiões secularizadas, nós convivemos com uma realidade de muitas pessoas que lotam templos e que enchem as redes sociais de frases, de mensagens, referindo-se ao fato de que creem em Jesus e de que querem seguir a Jesus. Nós vamos ver na declaração que aparece lá em Lucas 14 que uma multidão estava querendo seguir para essa multidão, perdão, aqui em Lucas mesmo 14, verso 26. A gente vai ler esse texto daqui a pouco. Então, é maravilhoso ver que muitas pessoas estão buscando Jesus. Ele prometeu que quando fosse levantado da terra, atrairia todos para ele. E a gente se alegra quando vê as pessoas ouvindo aquele clamor através da música, busquem a Jesus. E as pessoas estão buscando Jesus. E nós, como pregadores, temos apresentado a Cristo. Lembra do slogan do programa Está Escrito, apresentando a Cristo vivo como resposta às perguntas mais profundas do coração, da alma. Como resposta para os problemas da vida. Cristo é a resposta, Cristo é a vida. E as pessoas sabem disso, e as pessoas lotam as igrejas em busca de Cristo e adoram a Cristo. Mas tem uma coisa que precisa ser aceitada, precisa ser aceita, precisa ser pregada por nós. Acho que, como pregadores, parece que estamos em algum aspecto falhando. Na nossa mensagem, temos uma verdade crucial que precisa ser apresentada quando se prega o Evangelho, quando se prepara alguém para ser um discípulo, quando estamos finalmente levando alguém à decisão de ser batizado e de viver uma condição de filho e filha de Deus. Estamos, parece que, deixando de dar ênfase, de mostrar isso como verdade crucial, a verdade de que para seguir a Jesus é necessário se submeter, são necessárias duas condições. Esse é o tema central da minha mensagem hoje. Para seguirmos a Jesus, necessitamos de nos submeter a duas condições. A primeira é negar-nos a nós mesmos. Aquele que pretende seguir a Jesus tem que aprender, tem que negar-se a si mesmo. E a segunda condição é tomar a cruz e segui-lo. Por que Jesus faz uma proposta tão radical, tão desafiadora e tão difícil? A razão é simples. Porque, como nós cantamos, no trono do viver só existe lugar para um. Só tem lugar para um, aquele que vai governar todo o ser. No trono do coração não há dois espaços. Só existe lugar para um. Ou Jesus governa, ou o eu governo. Jesus não reina em disputa com o eu. Ele bate a porta. Se alguém deixá-lo entrar, aí ele reina.
ele governa. Ele faz a promessa, inclusive, lá, escrito aqui em João, capítulo 14, no verso 23, e se alguém guardar sua palavra, ele viria e com o Pai faria morada nele. Lógico, através do Espírito Santo, visto que Jesus não pode habitar dentro de nós, na sua pessoa, no seu corpo físico, mas por meio do Espírito, a Trindade inteira vem para habitar no crente. Então, é necessário você considerar isso. Não é possível ser crente e estar, ao mesmo tempo, vivo. Não é possível ser crente e seguir a Jesus e, ao mesmo tempo, estar ditando as regras, determinando como você vai viver. E aqui eu quero trabalhar um pouquinho sobre em que consistem essas condições. Eu quero antes mostrar um texto. Pedi ao pastor Wagner compartilhar um texto que está no livro Parábolas de Jesus, aí na página 220 dessa versão eletrônica, mas no livro físico é a página 280. Não é possível, portanto, existirem os dois. Não é possível Cristo habitar no crente que tem o eu mandando. Olha esse texto aqui. Somente quando o egoísmo estiver morto, número 1. Banida a contenda pela supremacia, que é uma atitude de quem tem o egoísmo o vivo no ser. O coração repleto de gratidão e o amor houver tornado fragrante a vida. Eu vou repetir, somente quando o egoísmo estiver morto, quando estiver banida a contenda pela supremacia, por estar acima de Cristo e dos outros, somente quando o coração estiver repleto de gratidão e somente quando o amor houver tornado flagrante a vida, você dizendo de fato e de verdade, eu te amo, meu irmão, somente então Cristo nos está habitando na alma e somos reconhecidos como cordeiros de Deus. Eu costumo dizer nos púlpitos, por onde eu passo por aí pregando, que quem não tiver coração, não leia o livro Parábola de Jesus. Você pode ler Caminho a Cristo. Meu irmão, na hora que você resolver ler o Parábola de Jesus, você vai se deparar com espada de 2 gumes, não, de 4 gumes. Palavras, verdades cortantes. Por que que a proposta é tão radical? Por que que eu tenho que negar-me a mim mesmo e todo dia tomar a cruz e seguir Jesus? Porque Cristo não vai habitar se o eu estiver vivo. Se houver em mim a contenda pela supremacia, se o amor não estiver tornando a vida flagrante, não houver gratidão no meu coração, se houver murmuração, queixas, cobranças. Então, por isso que há a necessidade dessa ação radical. Cristo só está habitando na gente quando a gente esvaziou-se de nós mesmos, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Em que consistem essas condições? O que é negar-se a si mesmo? Permita-me dizer uma coisa que ainda é um pouco provocante. Negar-se a si mesmo consiste em perda do amor próprio. Nós precisamos ser muito cuidadosos com o levantar a bandeira do amor próprio. Às vezes a gente confunde. A igreja faz campanhas, a gente entra, inclusive, na onda das instituições. Setembro
amarelo, combate ao suicídio, e a gente pensa, em alguns casos, algumas pessoas pensam, que quando se fala de valorização da vida, de dignidade humana, de respeito pelo valor que o céu atribui a você, alguns confundem isso como um culto à pessoa. E existe, de fato, uma bandeira bem alta levantada diante de nossos olhos, a bandeira do amor próprio. E, lamentavelmente, eu tenho percebido que, enquanto muitos estão colocando nas redes sociais suas fotos com seus corpos, com a frase amor próprio é tudo, dá para perceber, dá para se notar de maneira sutil e talvez, em alguns casos, não tão sutil assim, um incentivo à promoção do egoísmo e do egocentrismo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ame-se, dizem alguns. Mas não há nenhum mandamento da Bíblia, não há nenhum mandamento, nenhuma ordem divina dizendo ame-se a si mesmo. A Bíblia não lida com coisas desnecessárias. A Bíblia sabe que um dos problemas nosso é o amor próprio. Quando nos tiraram do ventre, nós, quando fomos privilegiados, né? não fomos mortos, né? Lá no ventre, quando nos tiraram com vida, nós gritamos e choramos, porque mexeram conosco, que estávamos lá em nosso lugarzinho, no ventre da mãe. E fomos acalentados com seio, com alimento para nós. E nós choramos, e nós queremos que as coisas sejam feitas para nós. Quando eu estava fazendo o curso de teologia, eu fiz uma extensão na área de psicologia e aprendi uma coisa interessante. A ciência da área da psicanálise, alguns declaram que, alguns cientistas dizem que o bebê, com até 1 ano de idade, ele não sabe que ele é ele e que o outro é o outro, tipo, que ele é a mãe. Na cabeça de um bebê de 1 ano, todo mundo é ele. Tudo é feito para ele. Só existe ele no universo inteiro. E as coisas são para servi-lo. E aí a gente vai cuidando disso. A gente vai... Tudo que ele quer, a gente vai dando. E depois vai crescendo e aprende a bater com os pés e fazer birra. Coisas do tipo que a gente conhece das crianças. Então, no ser humanozinho aí, no ser humaninho que está aí, que está nascendo, está um potencial para o desenvolvimento de tudo que é mal. Se não entrar o evangelho, se não entrar a graça, se não entrarem os processos de civilização, de sociabilização, o ser humano caminha para fazer o que é mal, porque ele é potencialmente mal. E o eu está no centro de tudo. Então, a Bíblia não vai ter nenhuma ordem desnecessária dizendo ame-se, porque esse é o problema. Nós nos amamos, nós queremos fazer a nossa vontade. O que nós desejamos, nós queremos fazer. Aí vem o Evangelho de forma radical e disse, ame o seu semelhante da forma que você se ama. Queira para ele o que você quer para você. Deseje para ele o que você queria que fizesse. O que você quer que façam as pessoas, para você mesmo, faça para os outros. Como aquela proposta de Assuero para Amã. Faça tudo isso que você queria que fosse para você, faça para Mordecai. O Evangelho nos encontra assim. Somos Amã. E está Deus dizendo que Assuero diz, tudo isso para você fazer hoje com Mordecai. Não existe, queridos, nenhum mandamento da Bíblia dizendo ame-se, porque é desnecessário. Você já se ama. Ah, pastor, mas fulano morreu, suicidou-se. Suicidou-se justamente por causa do amor próprio. O eu estava
tão centralizado que no dia que a família não foi a que ele queria, no dia que o sol não brilhou na intensidade e na cor que ele queria, no dia que a vida não ofereceu tudo aquilo que ele sonhou e desejou para si, aborreceu da vida. E disse: eu vou dar um fim à vida. Precisamos ser muito cuidadosos ao incentivarmos os jovens a valorizarem a vida. E é bonito isso, valorizar a vida, mas dentro da perspectiva da cruz. Fomos criados por Deus, amados por Ele, resgatados por um alto preço na cruz. Somos a joia preciosa, somos a coisa mais linda e preciosa que Deus tem nessa terra. Você é a coisa mais linda que Deus tem nessa vida. Valorize-se. Não despreze a sua salvação. Você é caro demais, não jogue fora isso. Não se desgaste nos prazeres, nas coisas que vão destruir você. A ordem de Deus é: ame o seu semelhante. Foi o amor próprio que deu origem ao pecado no céu. Está no livro História da Redenção. Foi o amor próprio que deu origem ao pecado na terra. Pastor George Knight, em seu livro I Used to Be Perfect, eu costumava ser perfeito, fala que pecado é amor. Eva amou-se a si mesma mais do que a Deus. Amou o seu desejo de comer do fruto e comeu para satisfazer-se. A árvore era boa para dar entendimento, desejável. Aí vem Cristo e vai dizer: no dia que você virar crente, passar a me seguir, você vai ter que aprender a aborrecer a sua vida. Em Lucas 14, no verso 26 e 27, ele diz: se alguém, a multidão estava querendo segui-lo, ele disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quiser me seguir e não aborrece ao seu pai, ou à sua mãe, a seu irmão e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Se a vida não passou por esse aborrecimento, se você não teve o seu eu confrontado, se a sua vontade não foi confrontada, então ainda não aconteceu o fato de você estar seguindo Jesus. E Jesus não pode habitar em você se você estiver vivendo aí. O crente vai dizer o que Paulo disse, registrado em Atos 20, verso 24. Olha, eu estou indo para Jerusalém, não sei o que me espera lá. Só sei que o Espírito Santo me falou que me estão aguardando tribulações, angústias. Mas eu em nada considero esta vida preciosa, senão que eu cumpra cabalmente o meu ministério. Sabe uma geração que não quer jejuar, porque dói, porque tem fome? Essa geração precisa aprender a aborrecer a própria vida. Esmurrar o corpo, irmãos. Não é possível ser crente sem esmurrar o corpo. Não é possível ser crente e satisfazer os desejos da carne. Tem que negar-se. Negar o desejo de comer isso, aquilo, de beber isso, aquilo, de namorar dessa forma. Negar o desejo de fazer o que o corpo deseja. Tem que dizer adeus às vontades e aos desejos para satisfazer a vontade de Deus. É alto demais o preço. É radical demais. É uma exigência alta demais. Mas essa é a condição. Pare de levantar tão alto a bandeira do amor próprio, porque é perigoso isso. Você não é um cão morto, como declarou-se a respeito de si mesmo, declarou Mefibosete. Você é o que Deus tem de mais precioso nessa terra. Você é a igreja de Cristo. É o objeto de suprema atenção. Mas seu valor está na cruz.
Seu valor está em ter sido resgatado por Deus, ter sido amado por Deus. Seu valor está em você se preservar na condição de obra-prima de Deus. Porque no livro Desejável de Todas as Nações diz que o serviço do próprio eu é serviço de destruição de si mesmo. Se o foco da vida continua sendo satisfazer a você, servir-se a si mesmo, a você mesmo, então você está caminhando para a sua destruição, mesmo crendo que Jesus morreu para lhe salvar. A salvação consiste em crer em Jesus, mas em que Jesus? No Jesus que vai dizer que eu só posso salvar você se você desistir de fazer a sua própria vontade e passar a fazer a minha vontade. Então, seguir Jesus é dar Deus ao seu apetite. Os templos estão lotados, como eu disse. Pessoas lindas e maravilhosas querem seguir Jesus. Porque pensaram que seguir Jesus era agora mudar a sua playlist. Porque pensaram que seguir Jesus agora era cantar aquela música bonita, era a religião da plataforma digital. Porque pensaram que seguir Jesus era apenas participar de um culto diferente ou diferenciado, em uma igreja diferenciada. Pode fazer parte da sua vida agora, fazer essas coisas. Mas, na essência, seguir a Jesus é negar-se a si mesmo. E segundo, a segunda exigência mais profunda ainda, tomar a cruz e seguir Jesus. O que você pensa em tomar a cruz e seguir Jesus? Tem que pensar na imagem da Via Dolorosa. Numa tarde de sexta-feira, nas ruas da antiga Jerusalém, a semelhança de Simão Cirineu, sob os açoites, sob o escárnio, sob a revolta de uma multidão irada, cheia de demônios, prosseguir na contramão deles e seguir os passos do homem de Nazaré, do homem de dores, que sabe o que é padecer. Seguir a via dolorosa, ir para o Calvário e ser um daqueles ladrões e ser crucificado com Cristo. Todos os dias, ele diz, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, diga não para você, diga não para o amor de você mesmo, esteja pronto para morrer por mim, ou queimado na fogueira, ou devorado pelos leões do Coliseu Romano, ou pela espada, para ser arrastado nas ruas, amarrado seus pés e mãos e arrastado por um cavalo, para ser cerrado ao meio. Perca o amor da sua própria vida, aprenda a jejuar, aprenda a sofrer, perca o amor por esse corpo que pode ser destruído pela bala perdida, pelo câncer, pelo diabetes, por doenças diversas. Não cultue isso. Ele é o templo do Espírito Santo, então o seu valor está no valor que o céu atribui a ele. Tem que olhar para esse corpo, essa vida com a perspectiva do céu, com o olhar do céu. E além disso, você precisa dia a dia tomar a cruz e me seguir. Você precisa morrer todos os dias. Eu acordei um dia desse dizendo assim, eu tenho que matar um homem todos os dias. E esse homem sou eu. Outro dia eu estava lendo o livro O Amanhã Começa Hoje, da Casa Publicadora Brasileira, e me deparei com uma história, uma lenda norueguesa, de um homem que estava lutando com um monstro que atrapalhava e arruinava a sua vida, impedia de ter êxito nas suas investidas espirituais. E a história conta que, finalmente, a semelhança do Jacó, na noite de luta do Vale do Jaboque, ele conseguiu domar aquele monstro
pegou o punhal que estava na sua cintura e, com toda a força que pudesse ter, se preparou para matar aquele terrível monstro que arruinava a sua vida. De repente, enquanto ele fez isso, rapidamente, a nuvem que cobria a lua na noite escura saiu da frente da lua, e a lua iluminou o rosto daquele ser que estava prestes a receber um punhal. Mas, para sua surpresa, quando ele viu na noite a luz, pela luz da lua, viu o seu próprio rosto, entendeu que o seu inimigo era ele mesmo. Seu maior inimigo, querido, na vida cristã é você, é seu eu. Por isso que Ellen White diz no livro O Caminho a Cristo, a luta contra o próprio eu é a maior batalha a ser travada. Todos os dias, você precisa vencer-se a si mesmo. Você precisa por fim a essa vida desse ser humano todos os dias. Todos os dias tomar a cruz e ir para o Calvário e ser morto todos os dias. Sua declaração deve ser sempre a do apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa é a ordem que Paulo dá para os crentes da igreja de Colosso. Aos Colossenses, ali na carta, no capítulo 3, verso 3 a 6, ele declara: pensem nas coisas do alto, porque vocês morreram. Esse texto aqui, Colossenses 3, verso 3 ao 6. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando é que eu vou viver? Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Aí no verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Essa natureza terrena é a que faz, ele vai dizer aqui, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí eu pergunto, está acontecendo na igreja ou na sua vida? Paixão lasciva, desejo maligno, avareza, amor ao dinheiro, infidelidade nos dízimos, nas ofertas, gente mesquinha, impureza, prostituição. A ordem de Deus é: faça morrer essas coisas. Tem que morrer. Aqui no capítulo 6 de Romanos, na carta aos Romanos, também o apóstolo tinha dito isso, falando sobre a morte, quando nós somos batizados. Ele vai dizer: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Nós devemos ser pessoas mortas. Eu já morri, eu não faço mais essas coisas. A melhor coisa que deveria acontecer na nossa vida era no dia do batismo a gente morrer. O ladrão da cruz pensa num cara de sorte. Esse velho, ele dá sorte de poder clamar pela salvação no último instante da vida dele. E ele morre salvo. Por que ele morreu salvo? Porque ele morreu para o pecado também, sem riscos. Não participou do Salão 57, não clamou pelo Espírito Santo, não jejuou, não devolveu o dízimo, não veio por aí pregando, não desagou. Mas morreu salvo, garantido, foi garantida a ele
a sua salvação, porque ele estava morrendo, e ali é um símbolo do que deve acontecer conosco. Quando nos unimos a Cristo, nós devemos morrer, ser crucificados juntamente com aquele ladrão, todos os dias. Lembrando aqui da frase do pastor, do Martinho Lutero, um grande homem de Deus. Eu pensei que no batismo, o meu eu ia morrer afogado, ia ficar livre, sem problemas. Mas eis que o danado sabia nadar. Esse é o nosso problema. Depois do batismo, a gente está ali, sabe nadar. E o eu se manifesta. E ele precisa ser crucificado todos os dias. Concluímos a mensagem de hoje, queridos. Só podemos seguir a Jesus sob essas duas condições: negar-nos a nós mesmos e sermos crucificados com ele todos os dias. É exigido alto demais para nós, irmãos. É uma exigência alta demais para nós. Por isso, e somente por isso, que eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus para sermos isso aí. Para que eu ponha o meu viver nas mãos do Salvador. Só o Espírito vivendo em nós, irmãos, podemos ser crentes. Não é possível o homem carnal corresponder a esta exigência, a esse padrão alto que o céu exige do ser humano que pretende seguir a Jesus. É por isso que precisa clamar pelo Espírito todos os dias. É por isso que precisa levantar nas madrugadas todos os dias. Negar-se a si mesmo é, inclusive, a não dizer, não satisfazer a vontade de ficar na cama. Tem um preço a ser pago, e o preço é levantar para buscar o Senhor. O preço é jejuar, para esmurrar o corpo, para negar-se, para dizer, não, você quer, mas eu não vou lhe dar isso. Consumismo, vaidades, paixões, desejos, essas coisas todas que fazem parte da vida cristã de tanta gente, elas precisam ser vencidas. E tem que partir dentro dessa premissa. Eu vou dizer não para as minhas vontades. Eu estou morto. Eu estou crucificado. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Eu pensei que era mais fácil. Quando o pastor Dinailton, que então era obreiro bíblico, chegou lá para me ensinar a verdade, a irmã Noveli me acompanhava todos os dias. Pareceu-me que eles estavam me desafiando. Quero que você deixe essa banda, essa fama, e você vai virar um crente. Vão te chamar de irmão Zelito. E você nunca mais vai dar autógrafo, e nunca mais vai beber cerveja, e nunca mais vai jogar futebol no sábado, naquele time da rádio que ganhava as partidas de futebol, e depois tinha galinha caipira, cerveja, vai acabar tudo isso. Eu disse, é. Então eu aceito o desafio. E eu continuei famoso. Eu fui introduzido na igreja com fama. Esse aqui é o cantor Zelito Moreira, que tinha uma projeção de fama. Eu dava entrevista no culto jovem. E por muito tempo eu comecei a achar que era bom a vida de crente, era boa a vida de crente. Mesmo sendo rejeitado por alguns da família e amigos, eu estava sendo cercado de favores. 4 meses depois, eu estava trabalhando na Rádio Novo Tempo. Quanta coisa boa! Minha ferramenta de trabalho passava a ser a Bíblia e músicas religiosas. Eu cresci muito rapidamente na fé. Aí, um dia, eu estava na nossa associação, lá no Campo da Pólvora, e Léo, que era um dos motoristas da associação, estava conversando comigo lá e falamos de alguma situação, falando de uma conduta de alguém, eu não me recordo quem era.
e eu estava indignado com aquilo, eu soltei alguma coisa, eu lembro que Léo disse assim, pois é, mas já pensou se fosse Jesus em nosso lugar, como ele agiria? Aí eu senti o primeiro choque, e tem essa de, se fosse Jesus, eu vi que ele era diferente, que não estava mais naquela esfera de desafio, de ser alguém que deixou tudo para seguir Jesus, para ser crente. Era alguém que estava pedindo algo que mexia comigo, com o meu eu. E eu descobri, o tempo foi passando, eu descobri cada vez mais que eu sou o maior perigo para o Evangelho quando eu escolho agradar-me a mim mesmo e assumir o controle da minha vida e fazer as minhas vontades. A alto preço, eu descobri que eu não posso continuar vivo. Por causa do eu vivo, existem muitos divórcios na Igreja de Cristo. Por causa do amor próprio, do ame-se, tem muitos maridos dizendo, eu não suporto mais a minha mulher. E muitas mulheres, esposas, dizendo, eu não amo, eu não quero mais conviver com você. Por causa do amor próprio, porque o egoísmo não foi banido, ainda existe a contenda pela supremacia, ainda há lutas de classes dentre os cristãos, políticas, brigas políticas, ideologias disputadas, as coisas são confusas por causa de crentes que querem permanecer vivos, não crucificados. Está havendo traição. Se o meu eu estiver vivo, eu nunca vou ser o marido que eu preciso ser. Se o meu eu estiver vivo, eu nunca vou conseguir ser o pai que eu preciso ser. Se o meu eu estiver vivo, eu nunca vou conseguir ser o pastor que Deus quer que eu seja. Queria que eu fosse. O meu eu vivo já me matou muitas vezes. Eu preciso morrer todos os dias para que eu possa viver, para que Cristo possa viver em mim. Eu preciso pagar um alto preço para que o Espírito de Deus assuma o controle da minha vida e para que Jesus, de fato, esteja vivendo em mim. No dia que Jesus estiver vivendo em mim, não vai existir egoísmo, não vai existir contenda por supremacia, função, cargos, nas comissões de igreja. Fulano não foi eleito ancião, eu quero ser o primeiro ancião, eu não fui isso, eu não fui aquilo. No dia que Jesus estiver vivendo, habitando na alma, não haverá contenda por supremacia. É Cristo que emana. Haverá gratidão no coração. E o amor genuíno vai tornar a vida fragrante. Por onde você passar, não vai haver aquele odor fétido da carne, do egoísta, do avarento, do cheio de si, da vaidade. Vai estar a fragrância do conhecimento de Cristo exalando para as pessoas. Sim, é maravilhoso ver multidões seguindo Jesus. É maravilhoso ver você aí dizendo, eu quero seguir a Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Mas entenda uma coisa, você só vai
ser considerado um discípulo de Jesus quando você estiver conseguindo aborrecer a sua própria vida, dizer não para você, perder o amor próprio, esquecer-se de si mesmo e morrer todos os dias, ser crucificado com Ele todos os dias. Hoje, eu quero outra vez, ainda que com lágrimas, encontrar em Cristo a dignidade para poder cantar outra vez essa música que cantei por longo tempo da minha vida cristã. Eu não sou mais eu. Cristo vive em mim. Eu não quero viver uma vida de pecado, de erros, de traições, de engano. Eu quero viver uma vida que glorifique o nome de Jesus Cristo. Meu desejo hoje, e para depois de hoje, e para depois de depois, é ser crucificado e ter uma vida escondida em Jesus. Se esse é o seu desejo, eu lhe convido a cantar comigo essa música, esse hino que nós vamos cantar. Esse é o meu desejo para que você possa dizer de fato, de verdade, cantar dessa realidade. De que não é você mais quem vai viver aí, é Jesus dentro de você. Em sua graça e seu querer, hoje sei quem sou e também quem fui, vivo do amor que me resgatou e glórias a Jesus. Não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu.
Vamos fazer uma oração. Querido Pai do céu, na minha limitação, sinceramente, eu não sei como isso acontece ou deve acontecer. Nós apenas aqui nos sujeitamos à palavra do Senhor e pedimos que o Espírito do Senhor nos conduza a este padrão de vida. Nossa decisão é negar a nossa vontade, dizer não para a nossa própria vontade, aborrecer a nossa vida, não lutar para preservá-la, porque nós queremos confessar Jesus, queremos abrir mão de nossas vaidades, de nossos desejos, de nossas vontades, para confessar o Filho do Homem no shopping center, no trabalho, no avião, na nossa casa, nas pequenas ou nas grandes cidades. Queremos confessar que negamos-nos a nós mesmos, que não fazemos mais a nossa vontade, não agimos dentro do politicamente ou do socialmente correto, mas dentro do padrão do céu. E nós decidimos, hoje, nesse domingo, ser mortos ou vivos que estão mortos. Estamos vivos em Deus, mas mortos neste mundo. Queremos ser úteis pela utilidade que o céu pode fazer a nós, usando-nos, concedendo-nos dons, mas o eu escondido em Cristo para que as pessoas vejam Cristo em nós. Deus, nós te pedimos que mostre o que da nossa parte pode ser feito. E faz, Senhor, o Senhor está autorizado, nós te rogamos, imploramos que o Senhor faça o que o céu deseja fazer em nós e através de nós. Dá-nos a bênção de sermos reconhecidos como discípulos do Senhor. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Eita, glória a Deus. Hein? Menininho, enquanto você pregava, me veio uma coisa na cabeça. Quando a gente observa o resumo da lei de Deus, que diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a Como ti. assim? Esse é um mandamento para me amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que esse não é o amor que você começou pregando sobre ele. O amor que exalta o ser humano, egocêntrico, valor à vida pela vida, né? Esse amor que a Bíblia diz que eu devo ter por mim mesmo, é como você disse, é pelo resgatado, é pelo que estava perdido e que foi encontrado, é pelo Ele é miserável. inerente, pastor. É, Ele é inerente, a gente já se ama, então a gente está em paz com isso, né? ele é o miserável que foi resgatado, é o que não entraria, que vai para casa. E aí, quando eu me encaro assim, é impossível ser egocêntrico, né, mano? Uhum. É impossível você centralizar em vocês, porque primeiro você ama Deus. E essa notícia, Moreira, esse negócio de morrer, cara, é um negócio difícil demais. Só pela regeneração do Espírito, irmão, não tem outro lugar. É É morrer. desesperador, é desesperador. Se a gente não encontrar esperança na obra do Espírito Santo, é desesperador, porque o negócio é sério. Você lembra quando ele pegou Pedro, depois que ele ressuscitou, leva Pedro para fora um pouco dos discípulos? Pedro, você entende o que vai acontecer com você, Pedro? Agora você vai para onde você quiser, vai chegar um dia que vão amarrar suas mãos e pés e você vai ser levado para onde você não quer ir. Uhum. Ele prefigurando o tipo de morte que Pedro sofreria no nome dele mesmo. O evangelho é um chamado à morte, Moreira. Exato. E aí Satanás pintou o evangelho chamado de um grande negócio, né? Deus, me associar com ele é bênção, e eu vou ser, rapaz, ele inverteu tudo, né? Ele inverteu E tudo. ele chega para Jesus, através de Pedro, nesse episódio lá em Mateus,
ele chega através de Pedro e fala para Jesus, Jesus, que é isso? Cruz credo, poupa-te. Então, é de Satanás a ideia de você ficar com autocomiseração. Não, mas não existe salvação, não existe redenção e remissão sem o drama, sem a angústia do Getsemane e sem o drama do Calvário. É porque Cristo cravou, o Pai cravou a cruz de Cristo aqui na terra, como o agricultor planta a videira. É a mesma cena. O Pai cravando a cruz de Cristo aqui, ele pendurado e morrendo por nós, o próprio Filho. Isaías diz que ele vai se agradar ao ver o Filho sendo moído por nós. O Pai planta a cruz de Cristo na terra para que você possa andar com a sua nas mãos. Pois O é, Pai planta, não é isso? Ele planta a cruz dele aqui para você poder andar com a sua na mão. A proposta não é ele carregar só a dele, não. E a cruz é um objeto de morte. E aí, sabe qual é o lance? O Ami Rodolfo fala: ninguém pode crucificar a si mesmo. é, Como é que você vai alguém fica... crucificar você mesmo, Moreira? Não tem jeito. Alguém tem que crucificar você. É o amor de Cristo fazendo você se amar como alguém que não merecia, e por isso você compartilha, e o Espírito de Deus te dando poder para entregar tudo sem reserva. Ninguém pode crucificar a si mesmo. Cristo plantou a cruz de Cristo na terra para você carregar a sua nas mãos, irmão. Eu ouvi alguns dizer assim, é a minha cruz, né? Tem com o marido vira uma mala, aí o cara, aí a mulher vai dizer, é a minha cruz. Não, não é nada de cruz. Nada, é muito mais que isso, né, Moreira? E eu acho muito legal isso, cara, assim, não é se eu vou deixar ou não de comer carne, não é se eu vou deixar ou não de vestir uma roupa que eu gostava, não é deixar ou não se eu vou cantar uma música, se eu vou ser... Não é isso, é se eu vou morrer ou não. É se eu vou morrer ou não, é muito mais profundo do... Eu pregando, eu não vou falar, porque senão eu vou queimar o sermão que eu vou apresentar aqui, mas é muito isso que você falou hoje. Ei, eu amo você, irmão. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Volta logo para o Brasil para o seu horário ficar bom. Eu quero você aqui apresentando essa sala, compartilhando É, o que Deus coloca no seu coração para ajudar a gente a caminhar. eu espero te amar da forma como eu devo te amar, irmão Wagner. Eu espero amar, de fato, todas as pessoas. A Bíblia diz não de palavras, mas de fato, de verdade. E sim, eu vou dizer eu te amo, porque meu ideal é te amar. Mas eu quero saber se de fato eu estou amando a você como eu amo a mim mesmo. Eu quero saber se eu amo os meus irmãos de igreja, aquele irmão que diz, fulano também não sossega. Eu quero saber se eu estou amando mesmo esses como eu estou amando a mim mesmo. Então, como eu disse na minha oração, realmente eu fico sem saber se tem hora, o que eu vou fazer? Porque eu não posso me crucificar a mim mesmo. Eu preciso que alguém, tem que ser Deus, quem vai me crucificar? O exército romano não vai mais, não tem soldado romano para me bater na cruz. É algo, lógico, são figuras, né? São figuras, mas que devem retratar essa realidade. Você tem que entender que, como cristão, você tem que estar morto, e Cristo é que tem que estar vivendo em você. Você sabe o que é a morte, irmão? Aqui, isso aqui é para da sala, porque a gente tem condições de discutir temas, né, cara? É bom demais. Tá vendo esse copo aqui? Tá vendo esse copo aqui, né? Bonito. Esse copo aqui é o Moreira, é o Wagner in natura. A gente nasce assim, ó, vazio. A gente nasce amando a nós mesmos, narcisistas, achando que é o tal, que porque tem um tênis de marca é melhor, porque mora numa casa é melhor, porque foi chamado para pregar num lugar top é melhor. A gente começa todas essas vaidades tolas, né? É porque o egocentrismo está na gente. Como é que você vai me amar, amigo? É assim, ó. Eu estou aqui com uma jarra de água com limão, viu, irmãos? A gente vai trabalhando e tomando água, porque tem que hidratar o corpo. Presta atenção aí. Ó, curte aqui, ó. É isso aqui, Moreira. Como é que eu vou saber que eu te amo como a mim mesmo? Não é saber, irmão. Não é saber. É receber. Ó, isso aqui, é isso aqui que acontece. Deixa eu centralizar o copo.
Tem muito limão aí, viu? Tem, é bom, cara, isso aqui. E é sem açúcar, viu, irmãos? É só água com limão. Ah, Aí você tem um copo cheio, certo? Romanos 5 diz assim, ó, que é o Espírito de Deus que derrama esse amor em nós. no nosso coração. E é assim que ele crucifica a gente. Quando o amor de Deus toma conta do nosso coração, trazido pelo Espírito Santo. Não tem outro jeito. Nenhum ser humano vai querer morrer para esse mundo, a não ser que o Espírito de Deus derrame o amor nele. Não é algo que vem de mim, é um dom concedido. Não é o que eu produzo, eu recebo, eu tenho que aprender a pedir. Ellen White fala sobre o batismo do amor. Assim como eu recebo o batismo do Espírito Santo, ela diz, vem junto o batismo do amor. E esse batismo faz duas coisas. Ele faz com que você morra para você mesmo, vivendo um tipo de amor que você recebeu de Deus. Ele faz você morrer pelo próximo. Olha que coisa linda, Moreira. João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Legal, né? Cristo morrendo por mim, que maravilha, amo esse Jesus. 1 João 3,16 diz, nisto é Isso manifesto consiste o no amor amor. de Deus, em que Cristo tenha morrido por nós e E nós nós também devemos dar a nossa vida para o nosso irmão. morrer pelos nossos irmãos. É tremendo isso, mano. Agora só pode acontecer isso quando o Espírito de Deus derrama. Isso é sobrenatural, Moreira. Isso é contra fluxo. A imagem que eu uso para isso é assim, ó. Deus pega o Moreira, vou usar uma palavra, abre a boca, e usar outra, né? Abre a boca, enfia a mão na garganta do Moreira, vai passando por dentro, vai lá no pé, puxa o Moreira por dentro e inverte você, cara. Isso. E é só assim, isso é morrer. Aí eu tenho que morrer para mim mesmo, ou seja, escolha estarei sob controle. E eu tenho que trabalhar e morrer, estar morto para salvar o meu irmão que precisa da salvação que eu recebi de outro morto que me trouxe. Rapaz, isso é contra a natureza. As pessoas acham que vou conseguir isso nas obras. Não é, irmão. É no recebimento do Espírito, na Por isso que regeneração dele. a boa notícia para todos nós é que, com exceção de Judas, porque justamente antes de receber o Espírito, traiu e foi morrer, mas Jesus lutou por ele enquanto ele estava vivo, até o fim, Jesus os amou, diz a Bíblia em João 13, com exceção de Judas, todos os outros que se submeteram à obra do Espírito Santo perderam o amor de si mesmos, foram mortos sem reclamar e praticamente morreram no anonimato. Meu abraço para Josta, meu querido amado, eu consegui ver a mensagem dele aqui, das muitas que aparecem. Então, veja, aí está a esperança para todos nós, irmãos. Nos reunir no cenáculo, esperar a promessa e estar certos de que, quando ele vier e descer sobre nós, ele vai fazer isso e a gente vai perder o amor da vida e não vai ter dificuldade de, na hora de ser crucificado, pedir, por favor, me crucifique de cabeça para baixo, eu não sou digno de ser crucificado como meu Salvador. Sabe, todos os Boanerges serão chamados de discípulos amados. E todos Pedros impossíveis que puxa a espada e que reage, vai se entregar, vai despir, vai deixar que os outros o crucifiquem e morra de cabeça para baixo para glorificar a Deus. É o que nós precisamos, é nos submeter, é estar no cenário, é estar aqui na sala. Se você não pode participar da sala todo dia, tem que participar de onde você estiver, no seu avião, no seu carro, tem que ter esse momento com Deus de busca plena e submeter ao poder dele. Tem que estar sujeito ao poder dele. Beijo, Lia. Queridos aí de Juazeiro, o povo que me ensinou a conhecer a sala 57 e eu amo vocês, estou com saudade. A ênfase da reunião de hoje é vida no espírito. Olha o que diz Ellen White em Eventos Finais para a gente fechar com uma oração. Se não progredirmos, Moreira, se não nos colocarmos em atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a chuva serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. É isso aqui. Porque É isso aí. é ele que provoca essa morte tão Exatamente. importante para nós. Obrigado pela mensagem, vamos orar. Glória a Eterno Deus. Deus, obrigado pela vida do teu filho, uma bênção de Deus, um homem do Senhor, que tem a palavra no coração e transmite isso
dá para ver nos olhos, que vem do coração dele, das experiências pessoais. Que o dia dele seja poderoso em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Fica com Deus. Te amo, até breve. Também amo você, cara. Um grande abraço. Ah, esse fórum livre de discussão da sala me deixa encantado, né? Você poder trocar uma ideia, ampliar, aprofundar, e é bom isso, sabe? A gente não tem essa oportunidade na igreja. E aqui é bom que a gente consegue, porque o tempo é maior para isso, é ter essas importantes conclusões. Ó, deixa eu mostrar para você aqui coisas boas